Olá pessoal, uma dica importante que eu passo para vocês é a questão do elaborarmos um rascunho antes de começarmos a criar o nosso formulário. Esse rascunho com as questões propostas, ele pode ser feito no Word, instalado na sua máquina, ou você também pode utilizar o recurso da ferramenta do Word Online, né? As duas são muito próximas, muito parecidas, né? O porquê do rascunho? No rascunho, você define o tipo de questão. No rascunho, você define se a questão tem figura ou não. No rascunho, você define a formatação da questão. E, principalmente, você fica com um arquivo para uso posterior. O que é isso, né? Ter um arquivo para uso posterior. Você pode elaborar questões em um documento de texto e pode salvar no seu OneDrive, pode salvar no seu Google Drive, onde você preferir, e utilizar essas questões como se fosse um banco de questões pessoal para outras atividades, né? Isso é muito importante para que você vá criando uma biblioteca de questões e para te garantir no futuro um trabalho menos árduo em relação à construção das atividades online. Um outro detalhe muito importante, né, do rascunho é que você pode selecionar figuras e fazer uma pré-formatação delas, né? Indicando, por exemplo, o que é estritamente necessário, fazendo uma edição pequena, você pode até utilizar o Paint do próprio Windows. Você deve ficar atento, porque quando você cria uma atividade online, muitas vezes o aluno ele vai fazer do celular, ok? E se ele faz do celular, aquela tela que você colocou, aquela imagem que você planejou, aquela imagem que você trabalhou, pode ser que não fique muito legível no dispositivo dele. Então é muito importante que você teste essa imagem antes, verifique se realmente vai ser possível visualizar e se ela vai ser útil na construção ou não. Uma outra dica que eu te passo é que as questões, né, elas não tenham números. Por que isso, né? Por que as questões não podem ter números no rascunho? Quando você for fazer uma atividade online, você pode achar interessante utilizar o recurso de embaralhamento das questões. Então, se a questão ela tem um número, por exemplo, o número 1, né? Quando você manda embaralhar as questões, esse número 1 ele permanece junto com a questão. Então, para o aluno, na verdade, ele vai saber exatamente qual é a questão número 1, porque a numeração foi junto. A mesma coisa eu faço a observação em relação às alternativas, né? Quando você trabalha com alternativas, é importante que no rascunho você não as indique. Alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa D, porque se você vai utilizar o recurso de embaralhamento das alternativas, é interessante que essa simbologia, né, essa identificação da alternativa, ela não acompanhe. Porque na hora do embaralhamento, o texto da alternativa A vai ser indicado para o aluno. Então, se você pensa em utilizar essas duas ferramentas de embaralhamento, não indique números nas questões e nem tampouco a identificação das alternativas. E por fim, é sempre permitido copiar e colar para dentro dos documentos do Word. Imaginando que você tenha feito uma pesquisa, né, na internet, você pode selecionar a questão e utilizar os recursos do Ctrl+C para copiar. E você também pode utilizar o recurso do Ctrl+V para colar, tanto para figura quanto para texto. Um detalhe importante, tá? Você consegue colocar figura nas questões do Microsoft Forms apenas no enunciado. Nas alternativas você não consegue, ok? Então figura apenas no enunciado. Para os professores da área de engenharias,
ciências da natureza, matemática, nós teremos um pequeno editor de equações para as alternativas, o que já vai nos auxiliar bastante, né? Mas também não há possibilidade de inserir equações como figuras, como a gente fazia, por exemplo, em outros tipos de formulários, mais precisamente no formulários do Google. A Microsoft Forms e Google Forms são ferramentas muito parecidas, com funcionalidades ligeiramente diferentes, e que você deve utilizar aquela que você mais se identifica e aquela com a qual você tem um propósito maior naquele momento. Então, pessoal, fazer um rascunho das questões no Word, no editor de texto, sempre te ajuda. Lembrando sempre que dê nomes aos arquivos de rascunho de forma a te auxiliar quando você for fazer uma busca por esses documentos, ok? Salvar como documento 1, documento 2, documento 3, documento 4 pode ser útil agora, porém, quando você precisar de uma questão ou de uma situação em particular, pode ser que não te ajude muito. Bom, nos próximos vídeos a gente já começa a trabalhar com a ferramenta. Espero ter ajudado. Abraços, até mais!